Bem-vindo, bem-vinda ao canal Papo Humano. E hoje o nosso bate-papo aqui vai ser como se desapegar do passado. Eu sou a Alexandra. Boa tarde, Maria. E eu acho que, assim, para a gente começar, para falar de desapegar-se, é necessário a gente entender o que é apego, né? Então, apego é algo que você tem afeto, afeição por algo, por alguém, por alguma coisa, por uma memória, Sim, né? Por uma ideologia de pensamento, por algo cultural, por um evento na sua vida. Então, você pega aquilo para si, traz para si com essa afeição. E que uhum, essa afeição pode ser de uma forma equilibrada, que ok, todos nós seres humanos nos apegamos, e vamos falar uhum, um pouco sobre isso, o porquê disso, mas quando esse apego começa a ir para um lugar onde te causa sofrimento, onde te causa dor, ele começa a entrar na polaridade negativa, sim, né? Então, se você está apegado a bens materiais, ao dinheiro, se você é apegado ao seu pai, à sua mãe, não consegue se ver sem aquelas pessoas na sua vida, isso te causa sofrimento, né? Se você não consegue se desvencilhar, se você não consegue se ver sem a posição social, se você se acha nada sem aquele carro, né, ou sem aquele cargo na empresa, então sim, você está apegado demasiadamente e causando um sofrimento para você, né? uhum, sim, Porque o apego ele vai causando um controle. O apego ele vai causando medos, né? Ele vai causando raivas, ele vai gerando outros sentimentos que vão te causando mais dor, vão te causando mais rigidez. E é aí que a gente quer entrar, né, sim, Maria? sim. Eu achei bem legal o que você falou, porque o apego desapegar do passado, o que que isso traz? Isso traz tudo aquilo que me fez, é, tudo aquilo que não me serve mais, né? Todas as coisas que eu vivenciei, que realmente agora no futuro não está me trazendo não acrescenta nada em minha vida, né? E dentre elas, eu tenho esse apego, ele vem lá de criança, né? Quando a gente vivenciou a fase de criança com a mãe, experiências que nos trouxe insegurança, e aí todas essas fases que a gente vivenciou na infância de apego e de insegurança e de medo, de falta de acolhimento, porque tudo isso é gerado lá na fase de criança. E a gente vem transportando tudo isso para a fase de adulta, trazendo para os relacionamentos, convivência com os nossos parceiros, né, a esposa, o marido, e tudo isso reflete na nossa vida. E esse apego, ele fica enraizado em nós, né? O apego, às vezes, com amizade, o apego, às vezes, com uma namorada, você não consegue fazer nada sem aquela namorada, você precisa estar sempre com ela, você não consegue ser independente, né? Essa independência é necessária porque nós somos pessoas individuais, não estamos conectados com o parceiro, né? A gente é individual, então todo mundo precisa ter a sua vida livre, fazer aquilo que te faz bem e, claro, quando a gente comunga a vida com uma outra pessoa, a gente tem que ter essas diferenças. E esse apego, quando ele é demais, ele atrapalha o nosso caminhar, ele atrapalha a nossa vida, o fluir, né? E isso, às vezes, incomoda as pessoas. Então, tudo isso está relacionado a esse apego do passado. E o tema que a gente trouxe é como se desapegar desse passado. Esse desapego, ele é muito importante a gente entender de onde vem esse apego, né? Como que a gente trabalhou isso a vida inteira, né? O nosso mental, ele recebe muito informação negativa e ele grava isso muito, com muita rapidez. Então, tudo aquilo que nos prejudicou, nos trouxe conflito, nos trouxe dor, é necessário deixar para trás, por causa da nossa saúde mental, emocional, né, Chan? Então, trazendo para esse lado, esse apego.
ele não é saudável, porque apego já fala-se já, né? Já diz já o nome, apego. Então, assim, se eu sou uma pessoa individual, eu não tenho necessidade de me apegar a nada, né? Já. Posso deixar ir e vir, né? Porque o apego, ele já está falando que existe uma dependência emocional de algo, de alguém, de alguma coisa. Sim, Então, se eu dependo, essa relação ela já vai começar num lugar já cheio de emoções que não é só daquilo ali, daquele momento, né? Eu sim, já vou fazendo um caminhão de coisas, um caminhão de emoções, sim, desde quando eu nasci e chego nesse relacionamento. Então, eu vou chegar nesse relacionamento com uma falta ou com um excesso, né? sim, Ou eu estou é, com muito amor para dar, achando que a pessoa tem que ser minha o tempo inteiro, que ela tem que entrar dentro de mim, que eu tenho que ter um relacionamento onde as pessoas ficam 24 horas vivendo uma para outra, né? Uma possessividade do outro, sim, falando que isso é amor. Mas a gente já percebe que existe essa bagagem que ela trouxe, né? Que está jogando nesse relacionamento novo. Também como tem os casos que a pessoa já entra no relacionamento achando que o relacionamento não vai dar certo. Eu já entro achando que, porque eu não quero sofrer, eu não quero sofrer a perda. Então eu já entro no relacionamento fardada a dar errado, uhum, porque eu já entro com essa bagagem que eu trago emocional do passado, né, neste relacionamento de hoje. uhum, Ou ainda, eu já nem entro no relacionamento, eu já procuro pessoas, né, que têm a mesma dependência emocional, ou seja, eu vou procurar pessoas que não estão disponíveis para se relacionar. Então, pessoas que já têm, são casadas, pessoas que têm a mesma questão que eu, que elas não querem se relacionar porque têm medo do amor, né? Porque existem feridas profundas nessa bagagem que elas uhum. trazem. Medo de se E é entregar, né? medo de se entregar, né? Então, assim, o amor que a gente fala, que a gente tem pelo outro, está movido por uma série de emoções, Uhum, né? Que não são desse amor de hoje. É apegado a algo do passado que você já vivenciou. E aí é que está essa nossa primeira infância, né, Maria? é, Essa primeira infância onde tudo acontece, onde já a partir de quando você nasce, que você é necessário sair do quentinho da barriga da mãe, daquela proteção, né, que você uhum, está tendo ali, que você está recebendo tudo através da mãe, ela é o seu porto seguro. Então, a uhum, partir desse momento que rompe esse ciclo para você viver a sua individualidade, você uhum, começa esse processo de apego. Então, a sim, primeira pessoa que somos apegadas é a nossa mãe, sim. né? Então, essa relação da mãe nessa primeira infância vai direcionar todo o seu conteúdo emocional para o resto da sua vida, Sim. que pode ser melhor ou pior, né? Mais ansiedade, menos ansiedade, com mais segurança, com menos segurança. Vai depender do caminho que ela vai, que a criança vai estar percorrendo, né? Do costume da família, o que a família vai fazer, como vai tratar, se vai ter atenção, se vai ter acolhimento ou não. E aí a criança vai estar automaticamente desenvolvendo esse apego, né? Que tem três tipos de apego, que é o ambivalente, o esquivo e o seguro, né? Que normalmente é o normal quando a criança tem atenção, ela tem o carinho devido, ela é quando tem uma dificuldade, tem um adulto conversando com ela, orientando, mostrando para ela que o mundo é seguro, que ela está ali, que ela vai ser acolhida. Então, ela vai estar tendo aquela segurança e ela vai estar tendo o seu emocional equilibrado, né? Com aquele Uma ensinamento, maturidade, né? com Uma aquela maturidade. maturidade emocional, ela vai receber, Exatamente. né? E na fase adulta ela vai trazer aquilo junto também, porque é aquilo que ela aprendeu, né? E quando o contrário vai estar desequilibrado, né? Que acontece muito hoje atualmente, né?
com pessoas muito apegadas, pessoas muito ciumentas, pessoas muito emocionalmente não maturas, não sabe lidar, não sabe se relacionar com outras pessoas por questões parecidas com essas, né? Desse apego, dessa insegurança, desse medo de perder, e tudo isso está ali juntinho, né? Essas informações que precisam ser trabalhadas com autoconhecimento, né? O que você tem você me traz assim como insegurança nessa primeira infância? O que poderia trazer aí para os nossos ouvintes entender? Por exemplo, uma criança que não tem o pai presente cotidianamente. É claro, todo mundo precisa trabalhar, né, buscar o seu pão de cada dia. Mas a criança, ela não entende isso. Se ela não tem a mãe ou uma pessoa que ela tem aquela afinidade, aquele amor, e ela se sente segura, ela pode se sentir, sim, um medo, uma insegurança de que o momento que ela precisa do pai e da mãe, eles nunca estão presentes. Então, ela se sente angustiada e acaba trabalhando uma forma emocional de lidar com as pessoas que elas começam a rejeitar as pessoas por medo de sofrer. Então, essa criança, ela vai ser uma adulta esquiva, ela não vai estar deixando as pessoas se aproximar dela, porque ela tem medo de que a pessoa vá embora e ela continue sofrendo, que ela volte ao sofrimento. Então, esse é um tipo de apego ou insegurança, vamos dizer assim, esquivo que se chama isso, né? Que a criança não confia mais na pessoa. Então ela vai estar sempre tendo uns relacionamentos superficiais por falta de segurança mesmo, se sentir segura. Ela não aprendeu de outra forma. Essa seria uma forma. Então, se a gente for pensar, isso vai criando muita ansiedade, né, na Sim. criança. Porque se ela não sabe Angústia, se a ansiedade, mãe vai voltar, foi trabalhar, e aí na cabecinha da criança, a mãe só vai, que horas, a noção de uma criança de tempo, né, não é igual a nossa de adulto. sim, Então a mãe, ela vê a mãe saindo e não sabe a hora que a mãe volta. Às vezes a mãe volta, a criança já está dormindo, ela não viu a mãe sim, voltar. sim, Então, isso vai criando uma certa ansiedade do será que a minha mãe vai voltar? Será que o meu pai vai voltar? Será que quando eu acordar vai estar aqui? Então, também é legal a gente sempre deixar muito claro para a criança. E às sim, vezes a gente acha que a criança não entende, né? Que ela não precisa. Eu vou sair porque para ela não chorar, para ela não precisa, né? Poupar quando eu acordar, eu já vou estar aqui. Mas para cada criança, ela vai receber essa informação de uma forma diferente. sim. Então, pode criar uma insegurança nesse receber o amor. Então, a melhor forma é, toda vez que a criança perguntar, explicar. Não, a Conversar. mamãe vai trabalhar, mas eu vou voltar quando você acordar nesse horário. O seu pai vai sair, mas ele vai voltar e amanhã nós vamos estar juntos. Então, o tempo inteiro está dando, né? Hoje, para quem tem filhos aí, né? Sim, Vai passando essa segurança, para a né? criança. E o pai, a mãe vai estar ali, né? Vai estar presente. Isso é uma forma de receber esse amor e não deixar gerar essa insegurança. Mas a gente também, né, Maria, tem os casos dos pais que estão presentes, mas não estão também. Mas, né, trabalhando em casa, a gente está presente, fazendo as nossas coisas, e 10 coisas ao mesmo tempo, mas está trabalhando. Então, Sim, para aquela criança que ela está ali, como que ela recebe essa informação? é, Eu tenho a minha mãe, mas eu não tenho. Eu fico disputando a minha mãe com várias outras pessoas que eu nem conheço, sim, né? E isso também causa uma insegurança, isso também vai causar uma certa ansiedade, que vai também dar uma informação de como ela recebe esse amor, né? sim, sim. Então, tudo isso é porque exatamente é como ela vai se apegar à forma de dar e receber amor até os dias de adulto dela, Exatamente. e que a gente vai criando, nós mais velhas aqui, né? A gente foi fazendo esse tema e a gente também vai pensando na nossa vida, né? Claro, Aonde foi que a gente foi trazendo os nossos apegos, né? O que a gente sim. precisa dessa mala, dessa bagagem emocional que a gente precisa se desprender delas, né? E isso tudo é passado, né? Só que como a gente não tem essa consciência, a gente não nasce e não aprende isso na escola, vai no médico, o médico não fala isso pra gente, vai no psicólogo, o psicólogo também
mal explica. Então, assim, a gente fica, fica órfão dessas informações, porque é um fato muito importante de sabermos de onde vêm as nossas inseguranças, os nossos medos e os nossos apegos, porque isso atrapalha os nossos relacionamentos em geral, no trabalho, com família, com marido e com amigos, e é uma frustração muito grande, né? Você acha que você é errado, que você não é que você não tem habilidade, que você não sabe se relacionar, bom, por que que eu sou assim, sou diferente do outro? Então, assim, vem um monte de frustrações e perguntas, para mim mesmo vinha, por que que eu não me relaciono direito? Será que eu tenho um problema? Será que eu tenho um defeito? E todo mundo é perfeito, eu sou imperfeita, né? Então, assim, vem um monte de questionamento na vida da gente e que a gente, às vezes, passa de ser percebido porque a gente acaba se acostumando com isso, né? Acha que é normal, né? Eu acho que aquilo ali para mim é assim mesmo. A vida acaba normal não, acaba se acostumando, né, com aquela coisa ali, né? Tá ruim, mas tá tudo bem, é assim mesmo. A gente vai se apegando mesmo a isso, É, apegando porque mesmo, é verdade. porque no nosso cérebro a gente tem, a neurociência explica, né, que tem uma parte do nosso cérebro frontal, né, a parte frontal do nosso cérebro que a gente se apega às coisas ruins. Sim, E sempre você está voltando naquele lugar. Por isso que as exatamente. pessoas que são muito apegadas às situações, ao passado das pessoas, elas ficam muito negativas, né? A Sim. gente fica, o disquinho fica ali rodando no nosso mental naquela situação, naquela briga, naquela perda. E Você só volta, e volta. consegue enxergar aquilo de ruim e você não consegue observar quantas bênçãos você tem no seu dia, né? Quantas coisas boas tem. Então, para você estar trabalhando essa questão desse apego emocional, né? Então, como se desapegar do passado? Eu acho que uma das primeiras coisas, além de você identificar que existe esse apego, é o que você vai fazer com isso que você identificou, É, né? E para isso existem as terapias. Então, quando você fala, numa sessão de psicanálise, você fala, você está organizando esse conteúdo. sim. É muito comum, né, nas sessões, as pessoas não terem lembranças da sua Uhum, infância. sim. Você tem fragmentos, pedacinhos. Por causa disso, você criou traumas, né? Você criou bloqueios que te causam dor. Só que isso te faz mover lá no futuro, Sim. né? Como você vai se relacionar com as pessoas. Então, se conhecer, conhecer o seu processo o máximo que você puder, falando, organizando, lidando com os medos, com as frustrações, com a raiva, né, com as perdas, você vai ter uma oportunidade de começar a tirar essas bagagens da sua Uhum, mochilinha, sim. né? Porque você vai dando novos significados, É, né? Você vai percebendo os padrões que você vai trazendo na forma de dar e receber amor, é. né? Que a gente vai criando esses padrões emocionais, padrões repetitivos que são movidos por como você recebeu esse amor lá no começo da sua infância, É, né? é. Hum. Isso que você falou é bem interessante, porque às vezes as pessoas, você conversa com as pessoas e pergunta, o que que você fez quando você era criança? Como que você era? Muitas pessoas não lembram. Ah, não sei, não lembro mais, não sei. E aí, trazendo para esse papo que a gente está fazendo, às vezes as pessoas esquecem mesmo por causa dos momentos que vivenciou e que não foram bons, né? Tem dores, tem. Às vezes a gente olha assim e fala, mas isso que aconteceu. Mas assim, cada ser humano percebe a dor de um jeito diferente. Uns é mais profundo, outros falam, não foi nada. Mas, enfim, são questões que as pessoas não querem olhar. E aí, por não querer olhar, apaga da lembrança automaticamente. E aí, quando você começa a fazer terapia, quando você começa a fazer psicanálise, e vai esmiuçar, aí vai vindo, vai startando aquelas informações,
E aí a pessoa começa a entender todo o processo, toda a informação, desde quando pequeno até adulto, e entender o porquê de estar naquela situação, né? Emocional imatura. Porque nesse processo que você vai puxando um fio, né, do novelo de lã que está todo embaralhado, que é como você recebeu todas as crenças da sua vida, né? Você, o meio que você viveu, tudo isso daí, você começa a puxar esse fiozinho e começa a ter uma linha de raciocínio em que você pode ressignificar as suas emoções, Sim, né? Você pode organizar um pouco mais o que você sente. Porque às vezes a gente é tão apegado aos medos que a gente não percebe que são medos irreais muitas vezes, sim, né? Então eu tenho muito medo de perder alguém. Eu não vou viver sem aquela pessoa. O que, que é que está por detrás dessa informação apegada àquela pessoa? Né? Quando você está falando, você está elaborando sobre isso. Né? Na verdade, sim, você vai viver sem aquela pessoa, porque é assim, a vida segue. Agora, como o seu mental vai trabalhar essa emoção é que vai fazer a diferença. sim. Aí a pessoa vai embora e você não aceita que ela vá embora, você não ressignificou esse conteúdo emocional seu, você vai desenvolver uma doença. Você vai para uma depressão, para uma síndrome, para um problema cardíaco, né? Você vai, sim, materializar aquilo que você está falando que é uma verdade. É, Eu não vivo sem aquela pessoa, isso, materializo no meu corpo sim, físico. Então, como é importante você se conhecer, você falar, você olhar para esse passado que faz parte de você. E para isso você tem que ter coragem, né? Coragem para olhar os seus medos, coragem para olhar as crenças que foram colocadas na sua vida e que são, você vai repetindo e nem percebe. Coragem para olhar o sistema, né, hierárquico da sua família, sim. né? Como que as pessoas recebiam amor, davam amor, como foi essa questão de infância, né? Como que a sua avó recebia amor da mãe e do pai dela e como que ela passou para sua mãe, né? Tudo isso é a sua história, né? Uhum. Tudo isso faz parte do seu sistema. E aí a gente tem que ter coragem para olhar para tudo isso para poder se desapegar, né? Porque você só vai se desapegar identificando como um apego, como a gente tem falado aqui. Existem aquelas pessoas que falam assim: eu sou totalmente desapegado. Não tenho apego nenhum a nada, nem a ninguém, nem nenhuma situação. Eu sou totalmente desprendido. Legal, super legal. Mas aí a gente traz um outro olhar. Será que é totalmente assim? A Maria está com sono, que na Alemanha é tarde, gente. É, Eu sou totalmente desapegado ao dinheiro. Legal, dinheiro é para ir e vir, é uma energia que flui. Agora, se você recebe, por exemplo, uma herança da família e não cuida da herança dessa família, né? Você não não tem amor por aquilo que foi deixado para você, que te sustenta hoje em dia, que te traz todos os bens que você tem, as regalias do seu dia a dia, mas você é totalmente desapegado. Imagina! Então, isso, na verdade, você está negligenciando este bem que foi lhe dado com amor para o uhum, seu sustento. sim, Então, isso não é desapego, isso é não, negligência, porque negligência. você não está valorizando aquilo que foi te dado e não está fazendo com que aquilo gere mais fonte de renda, que gere energia, produção para outras pessoas. Esse Próxima dinheiro é geração, né? energia A e próxima geração. vai gerando para as próximas gerações. Então, você está honrando, você está sendo grato àquilo que a sua família te deixou, né? Uhum. Então, eu posso ser desapegado ao dinheiro, mas eu honro. Eu vou cuidar pelo patrimônio da família, eu vou dar todo o meu apoio, todo o meu esforço para que o patrimônio não seja destruído, né?
é uma responsabilidade, né? Sim. Não um desapego. Nesse sentido aí é bem legal. E tem Colocar outra. também, né, Maria, a pessoa que se fala muito que ela é desapegada às pessoas. Por mim, pode morrer, pode ir, pode vir, eu não estou nem aí, né? Também tomar cuidado com esse desapego das pessoas, das coisas, porque às vezes é uma certa frieza. É, Você está com o seu emocional um pouco congelado, porque você não está querendo se ligar às pessoas, né? Então, aí já traz já aquele esquivo lá, porque aquele esquivo não quer perder, não quer se aproximar por medo de perder, porque se perder vai doer. Mas não existe nenhuma garantia no mundo, né? Não existe nenhuma segurança. A única segurança que a gente tem é que a gente vai morrer. exato. E para terminar, eu vou deixar uma frase que eu gostei muito, do Fernando Pessoa, que fala assim: afinal, se as coisas boas se vão, é porque as coisas melhores, é para que as coisas melhores possam vir. Esqueça o passado, desapego é o segredo. É isso que eu desejo para todos nós, porque eu também tenho a minha parte para desapegar. Eu também. E a gente está aqui também junto para aprender, para entender desse desapego. É um bate-papo assim, bem descontraído. E que se alguém discordar, por favor, coloque a sua informação. Se alguém concordar, por favor, coloque a sua informação. Vamos estar extremamente Felizes. agradecidas, felizes pela contribuição. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, que é muito importante para que a gente possa levar informações cada vez mais para mais pessoas. Porque, Exatamente. afinal, tudo que nós queremos é seguir felizes, né? A gente se desapega para trazer a felicidade, que esse é motivo do ser humano viver, né? Sim, Sermos felizes. Um exatamente. beijo, bom descanso, Maria. Até a Obrigada. próxima.